Falar sobre o André de Lara Rezende, que é o... Ele não é economista-chefe, foi um erro meu que eu fiz, ele é economista, ele faz parte da equipe econômica da Marina, e ele deu uma sabatina pra gente, eu fui convidado para participar de uma sabatina que é do Estadão e da FGV, lá de São Paulo, e para entrevistar todos os economistas-chefes, né, ou economistas que estão fazendo parte da campanha eleitoral de cada partido. E a da última semana foi o André de Lara Rezende, que é um economista conhecido por todo mundo, né? Ele já está aí na estrada há muito tempo, participou do governo Fernando Henrique, foi do BNDES antes até do governo Fernando Henrique, do Sarney, se eu não me engano, então o cara é um cara já está aí há muito tempo. E ele foi sabatinado por economistas e por jornalistas do Estadão. E então, vamos lá, até o pessoal chegar aí, vamos falar um pouco de mim. Eu sou economista do IBMEC, de BH, fiz pós em gestão pública, até por isso que eu estou fazendo essas lives, porque é uma paixão falar sobre essa macroeconomia, falar sobre tudo isso. E eu estou fugindo um pouco do tema de educação financeira, porque quando a gente fez na verdade, quando eu estou na empresa do Uma Proposta 8 desde o início, o João Paulo está aqui, que é o fundador, eu só não vou chegar nele, qualquer coisa dá um alô aqui. Abraço. E quando a gente vê essa empresa, é uma empresa educacional, né? Então a gente não pensa só em fazer cursos de investimento e falar sobre empreendedorismo. Na verdade, a gente quer colocar também a economia na escola brasileira, né? Tentar colocar um pouco de educação para todo mundo, compartilhar isso aí. Porque, enfim, né? É um absurdo a gente não... O povo sai do colégio, a população sai do colégio, sai da faculdade, sai tudo e não sabe como é que foi a política econômica de tal político ou de tal governo, entendeu? Então, nós vamos falar um pouco do André de Lara Rezende, que foi sabatinado, e ele faz parte da rede, né, que é o partido da Marina. Então, vamos lá. Calma aí, a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte: essa live a gente não tá fazendo no escritório da proposta, a gente tá fazendo na minha casa. É um home studiozinho que eu tenho aqui. E esse home studiozinho, na verdade, serve pra eu gravar coisas. Eu sou músico também, tem um disco meu aqui em cima. E tem um cachorro aqui também, mas ele não vai sair daqui. Então, provavelmente, em algum momento, ele vai participar dessa gravação. Então, vamos lá. Vamos falar sobre André de Lara Rezende. No início, ele faz uma apresentação, na apresentação ele faz críticas antigas ao governo, né? Ao governo do PT, ao governo do Fernando Henrique, ao qual ele participou também. E ele vai indicando todas as falhas que teve até chegar até o momento atual, até a nossa crise, né? De 20 anos para cá, ele vai citando cada uma, e chega até onde a gente está. E ele disseca muito bem os problemas que a gente está vivendo. Os maiores problemas, obviamente, são fiscais, né? E de infraestrutura no país. Provavelmente todos vão falar isso porque é o correto. Então, depois disso ele foi sabatinado pra gente. Então, vamos lá. Eu separei alguns tópicos, né? Tipo, os tópicos mais importantes do que ele falou. E espero que isso ajude a vocês a votarem e terem a melhor opção aí. Vamos lá. O principal problema do país é a Previdência, certo? Previdência e reforma fiscal, né? E, obviamente, foi o que mais foi falado hoje, né? Na sabatina. Então, vamos lá. Eu anotei algumas coisas aqui na minha direita, tá? Então, eu de vez em quando vou olhar para cá para saber os pontos específicos. Vamos lá. Em termos de reforma fiscal, ele não pretende aumentar o imposto, ele acha que a gente está no limite do imposto. Todas as economias passadas, quando a gente estava em alguma crise, todas essas crises foram de alguma forma foi levado a você aumentar o imposto. Tá faltando isso aqui, tá faltando aquilo ali, aumenta o imposto. Então ele acha que já está no início, já está no final desse percurso. A gente não tem mais espaço para você pagar mais imposto, a população não pagar mais. Nem população, nem empresário, nem ninguém, sabe? Ele acha que está no limite. Ele está corretíssimo. A gente paga um dos maiores impostos do mundo, com o menor retorno do mundo também. Então ele não vai aumentar, ele pretende racionalizar isso. Obviamente ele pretende cobrar um pouco menos dos pobres, ou cobrar um pouco menos do consumo e da produção, e tentar comprar um pouco mais da renda. Enfim, racionalizar isso um pouco. O do pessoal também falou isso. Vamos lá, Previdência. Na Previdência, que faz parte, né, óbvio, dessa questão, ele vê como todo mundo que tá no governo vê como uma reforma urgente, né, da Previdência. Então ele pretende fazer reforma, mas ele não pretende fazer essa reforma como foi
como foi adotado agora pelo governo Temer, né? Que foi uma trabalhada, foi totalmente sem conversa com a população e também não explicou a necessidade para a população. Tem gente que acha que não é necessário uma reforma da Previdência, e lógico que é. Você aí, se bobear, não vai receber a sua aposentadoria. Vai acontecer que nem aconteceu no governo do Rio de Janeiro. Meses e meses sem receber, só que o governo do Rio buscou um empréstimo federal, né? E o governo federal vai buscar empréstimo onde? Na gringa? Sim, seria a única forma. Fora que corre risco também de moratória, então seria horrível pra gente. Então, vamos lá. Ele não apresenta nenhuma proposta fixa da reforma da Previdência, o que é ótimo. Porque ele sabe que vai ter que negociar isso com a população, vai ter que explicar muito bem para a população isso também. Vai ter que ganhar isso, vai ter que ganhar o povo para si, para uma reforma que não é popular, e também o Congresso. Então, o Bonomo, que é outro economista também, já conhecido por todo mundo, ele faz parte da equipe. E ele tem uma série de estudos onde você pode modificar um parâmetro ou outro da Previdência, e mexer com esse parâmetro você consegue negociar. Por exemplo, a idade mínima. Se a idade mínima diminuir, você aumenta a contribuição. Se você aumenta a contribuição, você diminui um pouco a idade mínima e por aí vai. Então ele quer fazer a reforma da Previdência. Inclusive, a longo prazo, ele quer que a Previdência seja capitalizada. Ou seja, capitalizado. O regime atual é o seguinte: eu pago para os aposentados de hoje receberem o meu dinheiro. E na capitalização eu pagaria para eu receber meu dinheiro. O dinheiro ficaria guardado, seria capitalizado, né? Mas acontece que isso gera um déficit aí de tempo. Como é que isso vai passar a valer? Se eu pago os aposentados de hoje, quem vai pagar os aposentados de hoje? Então, essa transição tem um custo enorme, sabe? E esse custo a gente não teria como pagar agora. Então, ele não vai mexer nisso agora. Ele vai tentar realmente fazer a reforma da Previdência. É uma reforma impopular. Mas a todo mundo, inclusive o governo que o político seja o mais extremo de esquerda possível, tipo, o pessoal falou da reforma da Previdência e vai ter que fazer. Vamos lá, vamos a outros tópicos. Inflação. Nós temos aquele famoso tripé econômico e ele é favorável ao regime de metas, né? Ele é crítico ao regime de metas que foi feito até agora. Por exemplo, na crise de 2008, ao invés do governo do PT diminuir os juros e jogar mais moeda aquecer a economia, né? Jogar mais moeda no mercado, o que eles resolveram fazer? Eles resolveram gastar mais. Ou seja, jogar dinheiro mais no mercado por forma de gastos públicos do que por meio de diminuição de juros, ou seja, mais fiscal, uma reforma fiscal do que monetária. E isso, infelizmente, deu no que deu, né? A gente está vivendo isso até agora. Então ele favorável a política de metas, o André de Lara Rezende e a Marina, e eles vão continuar com esse regime, né? Mas pelo que eu vi, ele vai continuar de uma forma muito mais responsável, né? E mais flexível também. Vamos lá, os gastos do governo. Ele pretende diminuir os gastos, né? Um dos assuntos também é bem recorrente assim nas sabatinas econômicas e presidenciáveis é o teto de gastos, né? Que inclusive gerou impeachment aí, né? Então o teto de gastos, ele falou que não é tão urgente mexer nele agora, nos próximos 2-3 anos, porque a gente ainda tem algum espaço, já que a nossa dívida é de 70 e poucos %. Então, mas todo mundo também concorda, inclusive ele, que isso tem que ser mais flexível. Inclusive ele pretende tirar a lei da Constituição, porque ele vê que todas essas leis, questão de gastos governamentais e tal, deviam estar em outro processo, e não na Constituição, em outras leis. Vamos lá, ele perguntado agora, é outro tópico, ele perguntado agora sobre o Trump. Né? O Trump, enfim, né? Ele é muito coercitivo, radical, fala um bando de coisa, o mercado vai à loucura. Só que o mercado já percebeu como é que ele é, né? Ele late, chega na hora e dá um pé para trás, ele recua, né? Em todas as suas atitudes radicais. Calca agora, essa semana foi isso, e ele vai continuar fazendo isso o tempo todo. Então o mercado já está muito mais tranquilizado com ele. Ele, assim como eu, também acho que o Trump é um fenômeno totalmente passageiro. Não vai se reeleger, por mais que a economia seja aquecida agora, daqui a pouco não vai ficar tão aquecida, né? A gente sabe como é que é o resultado disso. Não é um resultado a longo prazo. E, enfim, ele não deve se reeleger. O fenômeno de globalização e uma maior abertura econômica no mundo, ele não vai retroceder nesse processo do mundo. Ele pode isolar os Estados Unidos do mundo, talvez, mas ele não vai retroceder isso em termos mundiais, né? Vamos lá. Vamos lá. Outro assunto muito importante agora são os bancos, né?
Outra coisa que é muito prejudicial na nossa economia são os juros cobrados ao cliente dos bancos, né, à população. E o juro é o spread, que a gente chama, né? Esse spread é muito alto para a população. Calma aí, deixa eu beber alguma coisa. E esse spread é o seguinte, ele não vê esse spread bancário tão alto por causa de motivos aleatórios, assim, porque o banco lucra muito. O banco lucra muito, na verdade, porque ele cobra muito do seu serviço. Toda a transação que tu faz, a sua conta, o teu cartão de crédito, a anuidade dele. Por isso que o banco é uma coisa muito lucrativa, não é por causa realmente dos juros cobrados à população. Esses juros cobrados à população, na verdade, existe uma teoria que a gente chama de a teoria do gato, né? Do gato, da luz e do gás, da água, né? Por que você paga muitas vezes na luz? Porque às vezes perto de você tem um gato, tem uma pessoa consumindo isso. Isso acontece com o spread, com esses nossos juros cobrados, né? Ou seja, a inadimplência das famílias é muito alta no Brasil. 63%, 63 milhões de pessoas estão no SPC. Então a inadimplência é tão alta que os juros cobrados é tão alto, o risco para eles é muito alto. Então o que ele pretende fazer para diminuir isso? Ele pretende, obviamente, aquecer a economia, gerar emprego, tentar negociar melhor essas dívidas das famílias brasileiras em relação aos bancos, e também pretende aumentar o número de bancos no Brasil, ele pretende atrair o número de bancos no Brasil, porque também é outro problema com o spread bancário, que é a concentração de movimento que tu tem, toda a concentração de crédito nacional. A concentração do crédito nacional, 80% do crédito nacional está na mão de 4, 5, 6 agentes no máximo. Isso deveria ser dobrado para ontem, né? E vamos lá, outro assunto recorrente também, inclusive o BNDES. BNDES e Banco Central, vamos lá, o Banco Central. A Marina, ela sempre falou em várias entrevistas antigamente que ela pretende ter independência total do Banco Central. Só que essa independência total do Banco Central significa que o Banco Central ele não precisa seguir nenhuma orientação do governo federal. E a maioria dos economistas, na verdade, por mais que isso tenha gerado alguns escândalos, corrupção e algumas coisas favoráveis à JBL, essas coisas assim, né? Então, eles, na verdade, a maioria dos economistas não pretendem que o Banco Central seja totalmente independente. Seria uma independência operacional, ou seja, você ainda... Porque senão, se for totalmente independente, o Banco Central vira um quarto poder, né? E batendo sempre no governo, né? Então, nenhum economista praticamente quer isso, mas quer sim uma certa independência operacional, né? Isso aqui vocês não vão fazer, entendeu? A gente não vai emprestar dinheiro para o banco. Imagina o BNDES emprestar dinheiro para o Banco Itaú. Não tem porquê, né? Então tem que ter essa independência operacional. E tem que ter um certo controle do banco do governo federal, por quê? Porque aí você pode começar a investir em áreas que são mais produtivas, em áreas que são específicas para o crescimento do país, em infraestrutura ou no social, né? E não o que aconteceu nos últimos anos, né? Emprestar para empreiteiras, países e com cunhos ideológicos, né? Vamos lá, privatização, outro assunto que todo mundo pergunta. Privatização, o que a Marina pensa disso? Como ela pensa num Estado justo, né? Num Estado que não seja nem tão grande e obviamente não seja mínimo, na verdade os economistas eles falaram muito do laissez-faire, que é algo que a gente fala muito em economia, que é o deixe fazer e tal. Só que nos últimos anos isso está comprovado que gera uma concentração e uma diminuição de competitividade, o que aconteceu com os bancos do Brasil ultimamente, por exemplo. Então, o que a Marina e esse economista falam? Eles tendem a privatizar pequenas empresas que não são críveis realmente para o governo brasileiro. Então, vamos lá, mais um governo de esquerda que vai privatizar algumas coisas. Mas eles pensam em privatizar algumas coisas que não são críveis, mas fortalecer todas as outras empresas estatais, sabe? E eles bateram muito também na tecla de tecnologia, porque afinal, só com a tecnologia você ganha um ganho de produtividade e você consegue competir com o mercado internacional. E isso, graças a Deus, foi o primeiro economista dessas sabatinas que falou o seguinte: ele pretende abrir muito o mercado brasileiro, muito, muito, muito. E não é uma coisa que ele pretende fazer a longo prazo, ou seja, você aí que compra o teu celular, que eu tô falando agora, ou qualquer outra coisa, você pode esperar que tu vai pagar provavelmente menos, ou então que essa coisa vai ser começada a produzir aqui no Brasil, né? Ele vai abrir porque existe, vamos lá, outra teoria econômica. Existiu a industrialização, e a nossa foi muito rápida e muito recente,
E todas as economias do mundo não passam desse primeiro passo da industrialização para o segundo passo sem ter um ganho de produtividade absurda. E você só consegue esse ganho de produtividade inserindo muita tecnologia nele e você abrindo o mercado, né? O México tentou dar o pulo do gato, ultimamente não conseguiu porque não abriu muita economia. E a Argentina tentou fazer isso várias vezes e provavelmente a Argentina é o pior exemplo econômico do mundo. Então também não conseguiu. Então, pelo menos ele tem uma visão bem progressista nisso, sabe? Bolsa Família, vamos lá. Bolsa Família, ele entende aqui, ó. Meu cachorro já chegou aqui. Aqui, ó. Olha o odor aqui, tá aqui no meu colo. Ele vai atrapalhar um pouquinho já que eu tô na minha casa, né? Mas vamos lá. Bolsa Família. Ele entende que não tem como crescer o Bolsa Família a curto prazo. Tu tem que primeiro gerar emprego, gerar renda, aumentar a receita no Brasil, diminuir os gastos, fazer tudo para aumentar o Bolsa Família. Todo mundo tem o consenso que o Bolsa Família é um sistema muito barato e que tem muito retorno social. E ele é extremamente barato. Tu pode criticar que tem roubo, que não diminuiu, que aumentou na hora errada que tinha que aumentar, não diminuiu na hora que devia diminuir um pouco, mas ele é extremamente barato, extremamente produtivo. Ele tem retornos de capitais absurdos. E o mundo inteiro segue esse exemplo de redistribuição de renda. Então ele pretende aumentar a longo prazo, mas ele pretende aumentar isso sendo responsável. A longo prazo, ele falou que pretende aumentar. Vamos a algum outro assunto aqui. Um assunto que é horrível. Vamos lá. E é o último assunto, na verdade. Vamos lá. Depois eu vou fazer um vídeo mais completo também. Vou explicar pedaço por pedaço. Vou colocar algumas vinhetas de youtuber, essas coisas. Porque aí fica mais explicativo também, alguma legenda. Que não vai ser nessa live, né? Não tem como eu fazer todos os efeitos especiais ao vivo. Talvez eu pegasse uma plaquinha e conseguisse fazer, mas... Vamos lá, reforma trabalhista. Reforma trabalhista também é algo que é muito popular. E que os chamados progressistas, na verdade, nesse termo, eles são extremamente conservadores. Aí, olha ele participando do vídeo. A nossa carteira, as nossas leis trabalhistas, elas são de uma época fascista do governo brasileiro. Elas são extremamente conservadores. Eles protegem o empregado e não o desempregado. Entendeu? Ele protege a quem está ali no status quo, que está na grande empresa, que está na época, né, sei lá, em alguma estatal gigantesca daquela época, aí você protege aquela pessoa. E aquela pessoa que não está inserida no mercado de trabalho, ela é totalmente protegida pelas leis trabalhistas, afinal nem tem lei para ela, né? Então, na verdade, as pessoas que se dizem progressistas e não querem uma reforma trabalhista, que é uma lei de 40, elas são extremamente conservadoras. Então vamos lá. O que ele pretende fazer? Uma das coisas que tem, principalmente porque está ligado muito ao regime previdenciário brasileiro, é a gente reverter esse processo que tem da carteira de trabalho, todo mundo está indo para o PJ, ou receber e-mail e tudo, ou seja, essas pessoas não contribuem com a Previdência. Então, se as pessoas não contribuem com a Previdência, como é que os seus avós vão receber a Previdência e como é que você vai receber a sua aposentadoria? Beleza, você vai fazer uma aposentadoria particular, vai investir, vai fazer o que for. Os idosos de hoje vão fazer o quê? Né? Então, a reforma trabalhista para o governo da Marina é muito importante também. É uma coisa que tem que ser feita no primeiro ano, tá? Para não agravar a crise previdenciária no Brasil e nem a crise fiscal. Então, e outra, ele pretende fazer uma coisa totalmente progressista, sabe? Do tipo, proteger muito mais o desempregado do que proteger o pessoal que está empregado, entendeu? Isso é muito importante para o Brasil. Infelizmente, eu não sei como essa história da reforma trabalhista... E outra coisa, ele é muito crítico com a reforma trabalhista, com qual foi feita e estão tentando fazer agora com o governo Temer, né? Porque o governo Temer tem disso também, né? Ele joga... É tudo muito atrapalhado, é tudo muito instantâneo, é tudo sem conversa com a população. Como é que tu vai tirar direitos do pessoal que está empregado, né? Do povo que está empregado, sem conversar com ele? É antidemocrático, inclusive, sabe? E se conversasse, talvez tivesse mais popularidade, né? E eles não têm. Então, vamos lá. Acho que não tem mais nenhum assunto, né? A não ser que vocês queiram perguntar alguma coisa sobre... Vamos lá, tem poucos views agora. Mas é isso. No geral é isso, tá? Amanhã eu vou estar com o Gustavo Franco. Amanhã eu vou estar com o Gustavo Franco, que já é conhecido, já foi ministro da Fazenda, Banco Central, já foi um monte de coisa. Dá aula aqui na PUC Rio, ou dava, né? Não sei. Já tive várias vezes com ele.
E ele é o economista-chefe e provavelmente seria o ministro da Fazenda do governo do Amoedo, do Partido Novo. Então, se tiver alguma dúvida, eu vou colocar aqui também o horário também da nova live e tudo. Se tiver alguma pergunta, me manda por inbox, me manda por qualquer coisa. Esse vídeo vai estar também no YouTube, vai estar, mas aonde? Vai estar no Facebook, vai estar aqui no meu canal, vai estar no canal da Propósito 8 e vai estar num monte de lugar, tá? Então, sigam aí e até a próxima.